Então, de uma forma orquestrada e se utilizando daquilo que nos acusam, parlamentares da esquerda usaram fotos de antes da manifestação para dizer que ela tinha flopado. Calma que eu já explico por que eles estão fazendo isso. Mas vamos ignorar aqui a desinformação propagada pelo regime e vamos analisar imagens. Essa aqui é uma imagem de Copacabana nas manifestações de 2016 pelo Fora Dilma, que eu retirei da matéria do O Globo, onde era estimado um público de 1 milhão de pessoas. Já essa aqui é a imagem da manifestação pela anistia de domingo lá em Copacabana. Diminuiu? Sim, diminuiu. Mas se naquela foto anterior havia 1 milhão de pessoas, vamos colocar que nessa caiu para menos da metade? Então como pode a USP dizer que tinham 18 mil pessoas? Se em Copacabana tinham 18 mil pessoas, nessa manifestação do Dia do Trabalhador do Lula tinha o quê? 500 pessoas? Isso é só para efeito comparativo. Agora eu preciso falar o porquê desacreditar a força daquele ato dentro do Brasil é tão importante. Estamos no momento em que a repercussão está em nível mundial. Bolsonaro precisa ser condenado na Suprema Corte porque, caso ele não seja condenado, ele acabará disputando as eleições de 2026, já que a sua inelegibilidade se baseia num argumento muito frágil tecnicamente. Como que você explica para o mundo que o político mais popular do Brasil não pôde concorrer porque se reuniu com embaixadores e porque subiu num carro de som no dia 7 de setembro? Bem Venezuela das ideias, né? Pode não pegar muito bem. Mas condená-lo por golpe de Estado pode dificultar a sua defesa internacionalmente. E é super estranho falar isso em voz alta porque ele vai ser condenado por um golpe de Estado que nunca aconteceu. Aliás, o Bolsonaro até citou isso no domingo. Que golpe é esse que eu tenho que provar que eu não dei? Cara, simplesmente não faz sentido. E tanto não faz que o fato concreto, ou seja, as provas para tal alegação, eles não possuem. Existe apenas a prostituta das provas, que é o testemunho de um delator que foi ameaçado pelo juiz durante a delação. Mas aí você não precisa ser um gênio para entender por que o Gonê, ou PGR, meteu de cara 38 anos de cadeia para o Bolsonaro e 36 para os demais acusados. Todos estão vendo que se trata de um processo político, onde não adianta argumentar juridicamente. Logo, todos possivelmente serão condenados a penas que passam dos 30 anos. Então, quem sabe, sob essa ótica, alguns não se sintam mais motivados a fazer uma delação. Então, com uma nova delação, quem sabe não se consigam mais provas durante o curso do processo? Vamos cruzar o dedo, né, povo do STF? E eu até soube por agentes de fofoca que mais provas realmente aparecerão no curso do processo. Só que não é o que a Suprema Corte está esperando. Mas que vai aparecer? Ah, vai! Enfim, enquanto Bolsonaro e seu entorno são empurrados para a parede pelo judiciário brasileiro, a seus apoiadores segue o castigo exemplar com penas de 15 anos aplicados a senhoras com mais de 70 anos. O crime dessa galera? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Débora dos Santos está 2 anos em prisão preventiva. Está sendo julgada nesse momento em plenário virtual. Todo mundo está esperando mais uma condenação, com uma pesada pena. A senhora Valdete Ferreira, 73 anos de idade. Condenação, Cláudio Castro, 11 anos de cadeia. A senhora Iraci Naguchi, 71 anos de idade. Condenação, Tarcísio, 14 anos de cadeia. A senhora Fátima de Souza, 67 anos de idade. Condenação, 17 anos de cadeia. Senhora Francisca Eudete, 62 anos de idade. Condenação, 13 anos de cadeia. Vem cá. Como que essas senhoras desarmadas dariam um golpe de Estado? Como que alguém pode ver isso e falar, achei justo, enquanto uma pessoa que tira a vida da outra pega 12 anos de pena? Ou mais, quando o cara é condenado a 39 anos por ser o líder do Comando Vermelho, mas é colocado em liberdade. Galera, mesmo com pedido de soltura feito pela PGR, o Clezão não foi solto. E ele morreu. Na minha opinião, e aqui eu tenho que deixar claro que é uma opinião, o que está acontecendo é a tentativa de criminalização de um movimento político, porque eles já haviam jurado que tinham derrotado o bolsonarismo. E domingo as pessoas, mesmo desanimadas, mesmo sem esperança, foram às ruas para deixar claro que isso está errado, que nem assassino tem o tratamento que essas senhoras estão tendo em nome da tentativa de pôr um fim a um movimento político. Ah, Bárbara, mas foi menos gente. Foi sim. Foi menos gente num domingo de sol rachando
e que aconteceria a final do Carioca tendo Fla-Flu. Mas mesmo que você queira apontar esse dado, o fato é que ainda assim foi muita gente. Então fica consolidado que Bolsonaro é o único político que movimenta as massas nas ruas. Ou seja, Barroso, vocês não derrotaram o bolsonarismo. Mas tá, vamos fazer aqui uma análise mais técnica para quem está desestimulado. As manifestações contra a Dilma começaram em 2013, algumas maiores, algumas menores, até que ela foi criando corpo e o impeachment finalmente aconteceu em 2016. 3 anos após o início do movimento. Nós passamos o ano inteiro de 2023 sem ir às ruas, por medo mesmo da democracia brazuelana. Foi um ano de hiato até voltarmos em fevereiro de 2024. Lotamos a Paulista. Mas qual era a nossa pauta naquele momento? Uma demonstração de força para o mundo? Sim, mas força de quê? Ainda não havíamos definido onde a gente queria chegar com tudo aquilo. Tivemos manifestações em abril em Copacabana e novamente na Paulista, no 7 de setembro, mas ainda construindo para onde estávamos indo. Só que agora é diferente. Em um ano definimos nossa pauta e nesse momento é pela Débora, pela Dona Fátima, pela Dona Francisca, porque eu me recuso a aceitar que elas passaram 15 anos na cadeia em uma pena que para elas é perpétua, enquanto Sérgio Cabral curte sua cobertura de frente para o mar, enquanto os irmãos Batista da JBS estão dentro do governo se envolvendo em produção de ovos, enquanto Lula é o presidente desse país. Não é sobre justiça, é sobre injustiça e sobre quem a cometeu. Certa vez o Rui Costa Pimenta, do PCO, disse que se a esquerda tivesse um único preso político nos moldes que a direita tem, esse país estaria paralisado em volta do tema. Porque entenda, essas pessoas não foram presas porque se enfiaram numa cela e fecharam a porta em autocondenação. Alguém fez isso. Alguém decidiu isso. Então, quando você vai às ruas numa manifestação como pela anistia, o tema vai bem além de apenas pedir justiça para essas pessoas. Você está apontando o dedo para quem cometeu essa injustiça. Vocês estão entendendo? Dia 6 de abril é anunciada uma nova manifestação agora na Paulista. E diferentemente dos 3 longos anos que levamos para nos organizarmos no Fora Dilma, dessa vez a gente levou 1 ano. E por que você deveria levantar mais do que a bunda do sofá? Levantar a sua cabeça. Porque enquanto a Globo e parlamentares de esquerda querem te convencer e convencer a eles mesmos que o evento flopou, ele é manchete no mundo inteiro. E antes de eu concluir esse assunto, deixa eu aproveitar que eu falei do mundo inteiro e fazer um adendo sobre o caso do Eduardo Bolsonaro. Eduardo foi até o Twitter e postou: é impressão minha ou já se passaram uns 5 dias que Moraes deu de prazo para o PGR responder se o regime vai ou não apreender o meu passaporte? Estranho? O que eles estão esperando? Pois eu não posso acreditar que o PGR está desrespeitando um prazo do Todo-Poderoso. Concordam? Então é o seguinte, o Eduardo foi até os Estados Unidos falar com parlamentares americanos sobre a situação em Brazuela. O PT foi lá no Alexandre e pediu a apreensão do passaporte do Eduardo. Alexandre deu 5 dias para o Gonê se manifestar se ele acha que se deve ou não prender o passaporte de Eduardo. Passaram-se mais que os 5 dias e Gonê não respondeu. Eis a minha síntese. Eduardo está nos Estados Unidos e ele não tinha esse processo de apreensão do passaporte antes de viajar para lá. Se o PGR se manifesta antes dele retornar pela apreensão do passaporte, fica configurado que eles foram para cima do Eduardo porque ele estava falando com parlamentares americanos. Aí, eu imagino que os gringos podem ficar chateados, porque como assim Brazuela pune parlamentares que os visitam? Pode se tornar uma coisa pessoal. Além do que, pode ser que, se isso acontecer, o Eduardo nem retorne. E aí sim ele vira um exilado nos Estados Unidos. E eu imagino que mais um escândalo mundial estará a caminho. Agora, se o Gonê se manifesta para não apreender o passaporte do Eduardo, ele vai continuar visitando os parlamentares americanos e vai continuar atualizando a galera de tudo que rola em Brazuela.
além de ficar explícito que o PT é um partido autoritário que quer prender seus adversários políticos. Igualzinho Maduro. É um perde-perde. Talvez por isso, na minha opinião, o Gonê tenha ignorado o prazo dado por Alexandre e pode estar pensando em qual seria a melhor forma de sair dessa. Lembrando que lá nos Estados Unidos, na justiça americana, segue em sigilo o processo movido pelo Felipe Martins sobre quem teria inserido seus dados no sistema americano e em qual data. Mas voltando aqui na questão da anistia, para que você fique mais do que convencido, que você entenda em que ponto nós estamos. Muitas matérias ao longo dos últimos meses juravam que Tarcísio era o candidato queridinho da Suprema Corte, porque eles agora entendem que o verdadeiro flop é o próprio Lula. Então, se os ventos estão mesmo soprando para a direita, Bolsonaro é condenado na Suprema Corte, então não vai poder concorrer, e aí vai ter que indicar alguém. E como eu disse anteriormente, as matérias diziam que a Suprema Corte queria o Tarcísio. De novo, se vai um deles, melhor que seja alguém que a gente consiga conversar. Mas Tarcísio estava na manifestação e pela primeira vez eu vi o cara subir o tom. Claro, por uma causa justa. Os reféns do 8 de janeiro. E aqui, essa mudança não passou despercebida. Análise. Tarcísio muda tom, adota discurso anti-STF e surpreende ministros. O discurso do Tarcísio foi dizer o que todos já sabem, que querem deixar o Bolsonaro impedido de concorrer em 2026 porque eles sabem que o Lula já era. Além de dizer que as penas não foram razoáveis e que o movimento é um movimento de justiça. Se liga, ele não mencionou a sigla da Suprema Corte. Mas todo mundo entendeu para onde o recado estava indo. Só que não apenas o Tarcísio estava lá. Estavam também o Cláudio Castro, governador do Rio, e o Jorginho Melo, de Santa Catarina. Além desses governadores, outros já se manifestaram a favor da anistia, como o Caiado e o mega em cima do muro para muitas questões, Ratinho Júnior. Gente, até a Glória Pérez, a autora mega blaster famosa, postou uma foto em apoio à anistia, o que causou uma mega polêmica dentro da Globo. Isso aí é para quem dizia que não, essa pauta não fura a bolha. Mas para além da Glória Pérez, a novidade do dia anunciada foi a entrada do Kassab nesse time. Coisa que a mídia correu para dizer que não, tava nem sabendo disso, tem nada confirmado não, viu? E aqui a questão é muito simples. O Kassab quer ser vice do Tarcísio no governo de São Paulo para 2026. Mas para isso, ele precisa da autorização do Bolsonaro. Seria aí uma troca? Serviço do Tarcísio em troca de tirar essas pessoas da cadeia? De liberarem os reféns? O PSD é um partido, no meu ponto de vista, extremamente problemático. Mas numa hora dessa eu não estou escolhendo aliados. Até porque, volto a repetir, não é apenas sobre fazer justiça, é sobre apontar o dedo para quem as cometeu. Há uma movimentação enorme nos partidos e já há uma maioria pela aprovação da anistia na Câmara. Nesse momento, falta a adesão explícita de um partido. O Republicanos. O Republicanos da Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado, que vai fazer um barulho absurdo sobre o tema. O Republicanos do Tarcísio, que agora abraçou a causa. Mas, acima de tudo, o Republicanos de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. E esse é o principal motivo pelo Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, ainda não ter se manifestado abertamente sobre a anistia. Porque se ele o fizer, o Hugo Mota não vai conseguir se esquivar. Mas o que diz Hugo Mota? Hugo Mota diz que se ele pautar a anistia, o resto de seu mandato vai ser definido por isso. Sobre isso, seu Hugo Mota, deixa eu te falar duas coisas. A primeira é que ano que vem terá eleições numa onda à direita mundial, no momento em que a esquerda derrete não só em popularidade, mas em sua agenda que quebra economias, dispara a inflação e deixa o pobre mais pobre. Não é à toa que o Lula está perdendo votos no Nordeste entre pretos, mulheres e pobres. Mas também está perdendo na agenda cultural mundo afora. As empresas estão se retirando dos programas de diversidade e se colocar como um militante da agenda woke se tornou motivo de vergonha. Esse barco já foi, seu Hugo Mota. Todo mundo sabe que ano que vem a esquerda vai ser enxotada. E se o senhor pauta a anistia, a única definição que cairá sobre os seus ombros é de herói. Mas esse foi o meu primeiro ponto. O segundo é menos técnico e mais emocional. Não se faz política com a vida das pessoas. O Clezão já morreu. O que mais tem que acontecer? Uma autodefinição política vale mais do que uma condenação perpétua para senhoras de 70 anos por abolição violenta do Estado de Direito? É isso que se tornou fazer política em Brazuela? E seguindo ainda na minha compreensão sobre os fatos, porque eu tenho mais do que 2 neurônios, a Suprema Corte, que antes era apoiada inclusive pela velha mídia, parece estar, sei lá, meio solitária.
Talvez porque eles estejam começando a enxergar o que alguns já viram faz tempo. Editorial do Estadão. Ou seja, o que o jornal pensa. Abre aspas. O aniversário do inquérito sem fim. E assim, de abuso em abuso, de censura em censura, chega-se a quase 2.200 dias de uma investigação que, a despeito de sua legitimidade inicial, há muito já deveria ter sido encerrada. Inquérito das fake news chega a 6 anos sem que haja perspectiva de conclusão, o que autoriza a suspeita de que se tornou instrumento de exercício arbitrário de poder. Fecha aspas. De abuso em abuso, de censura em censura. Nessa frase, o jornal já atribui ao ministro o cometimento de 2 crimes: abuso de poder e censura. Porque assim a Constituição não permite, né? E a outra frase impactante: autoriza a suspeita de que se tornou instrumento de exercício arbitrário de poder. Ou seja, agora o Estadão está dizendo que está autorizado dizer que o inquérito foi criado para perseguir um nicho específico de pessoas para amedrontá-las, silenciá-las e, nas palavras de Barroso, por que não, derrotá-las. Isso vindo da Corte de Justiça mais alta desse país. E sobre o inquérito do golpe, que até agora não possui nenhuma prova material, não só contra Bolsonaro, como outros acusados, uma nova matéria, agora no O Globo, anuncia o incômodo de alguns ministros do STF com a postura de Moraes no inquérito do golpe. Estão incomodados, mas seguem calados. Mas tudo bem, para chegar no Lauro Jardim é porque alguém já quis dar algum recado ao Alexandre e quis fazer publicamente. Nem de longe o ministro possui o apoio que ele possuía tempos atrás, galera. Nem de longe. Até porque fica muito difícil explicar como que a dona Fátima, com mais de 70 anos, foi condenada pelo plenário do STF, mas o Bolsonaro não. Esse tem que ser julgado na primeira turma. Qual a lógica? Qual a previsão jurídica? A Suprema Corte que mudou a sua rotina para conseguir receber ou não a denúncia contra Bolsonaro? Tá, gente, quem que eu quero enganar aqui? Eles vão receber a denúncia. O fez porque quer encerrar esse processo antes das eleições de 2026. Eles mesmos dizem isso. E por quê? De novo, para garantir que Bolsonaro não dispute as eleições e não se corra o risco de tê-lo de volta ao poder, exatamente como aconteceu com Donald Trump, que voltou bravo, né? E de novo, galera, essa é a minha opinião. Muita gente não aderiu à manifestação porque achava que a pauta deveria ser fora Lula ou o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas sobre o fora Lula, a gente nem precisa fazer isso porque tá na capa do Extra. Tá tudo caro. E só faltou o traz de volta o Bolsonaro. O fora Lula virá de maneira mais humilhante nas urnas em 2026, já que o pobre não comeu picanha, não tomou cervejinha, não tá comendo ovo, não tá tomando café, tá pagando mais caro na conta de luz, viu a inflação disparar e o Lula dizer que enquanto isso tudo tá acontecendo, ele tá comendo ovo de pata. Já o impeachment do Alexandre será a pauta de 2026, com um Senado que possua uma maioria conservadora. Aliás, eu não tenho a menor dúvida que isso será o tema de muitas campanhas. Fiquem espertos. Então, pro agora, para esse momento, na minha opinião, nós precisamos focar na anistia, que, vou repetir, não é apenas um método de se fazer justiça, como também de apontar o agente que cometeu a injustiça. E assim você nem precisa mencionar o nome, já que a gente sabe que em Brazuela esse tipo de coisa te joga no inquérito sem fim, agora autorizado pelo Estadão a ser chamado de inquérito de perseguição política. Eu sei que você tá cansado e bastante desanimado com tudo que vem acontecendo. Sei que tem as briguinhas internas que contribuem ainda mais para te desmotivar. Mas aquele ditado é muito verdadeiro. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Vai chegar um momento em que muitas coisas poderão ser cobradas e muita roupa suja lavada. Mas esse momento não é agora. No momento, por mais clichê que seja, a gente precisa de união. E se não nós, quem? E com esse vídeo eu espero ter contribuído para o entendimento da importância de tudo que está acontecendo nesse momento e de como a sua presença não vai reescrever a história, ela vai apenas escrevê-la. Seremos nós os que sobreviveram à ditadura moderna, que leremos os livros e que contaremos aos nossos netos. Podemos deixar combinado assim? A manifestação é dia 6, mas a partir de agora você já pode se movimentar. Já está no ar o site com o placar da anistia. Nele você consegue verificar quem são os parlamentares que apoiam a causa, aqueles que estão indecisos e aqueles que são contra. Pois é, a esquerda dos direitos humanos, tudo contra. Consulte o placar, veja se o seu parlamentar está lá e, com a educação costumeira, cobra ele nas redes sociais.
Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E galera, já que você ficou até aqui, galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Não se constrói um futuro sem conhecer o seu passado. E por isso, no teatualizei.app tem a minha série sobre as revoluções vermelhas e como o comunismo diz lutar pela social-democracia, mas é só porque eles não podem dizer abertamente que querem te jogar numa ditadura. Sério, esse discurso de salvar a democracia é antigo. Todos sempre bem intencionados. Muito vídeo para você maratonar e daqui a pouco saem mais 2 imperdíveis sobre a cultura woke e sobre o Foro de São Paulo. Informação é a única coisa que até mesmo uma ditadura não pode tirar de você. Então, com 10 esbanjas por mês você financia o meu trabalho, a minha defesa nos inquéritos e processos e em troca você leva conteúdos exclusivos. Mas se você é desses que gosta de debochar, assinando o plano vitalício você leva de brinde esse boné exclusivo Make Lula Presidiário Again. Porque os caras nos chamaram para uma guerra cultural. E esse campo, meu amigo, esse campo é nosso. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Paulista, dia 6, você vai? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.